Meus queridos, professor Fabiano aqui. Então, hoje venho trazer em vídeo a resolução das questões que vocês solicitaram, né? Naquele nosso plantão de dúvida, vamos seguir a ordem cronológica dos assuntos abordados, ou seja, vamos começar com as leis de Newton, depois seguimos para termometria e finalizaremos aí com calorimetria, tá bom? Então aqui já tem pra gente disponível a nossa primeira questão, inclusive. Olha ali, um rapaz, lei de Newton, bloquinho, questão número 4 da sua listinha. Um rapaz puxa uma tábua com rodinhas de massa, essa tábua tem massa igual a quanto? 30 quilogramas. Está sobre a qual se encontra uma caixa de 20 quilos, 20 quilogramas também, sobre essa tábua, tal como mostrado na figura. Aí ele fala aqui, ó, o coeficiente de atrito estático entre a caixa e a tábua é de 0,4. Coeficiente é aquele μ e é adimensional, tá vendo? Não tem unidade. Qual é o módulo máximo da força em newtons que o rapaz pode puxar a corda aqui, tá vendo? Para que a caixa não deslize. Primeiro perceba aqui, ó, diretamente, que há uma angulação entre essa força, tá vendo? E a direção do movimento. Eu vou precisar projetar essa força. Só que eu tenho aqui a caixa. Tá vendo? À medida que esse cara puxa esse objeto para a direita, a tendência da caixa é ir para trás, por inércia, permanecer no mesmo lugar, ou seja, em relação à tábua, ela deslizaria para a esquerda. Mas ele quer evitar isso. Então significa que aparecerá aqui um atrito que vai evitar esse possível deslizamento para a esquerda. Logo, esse atrito estático tem que apontar aqui, ó, para a direita. Tá vendo? Essa força de atrito. Além da força de atrito, eu tenho aqui o peso. Eu vou chamar, só para identificar esse objeto de A, eu vou chamar aqui a tábua de B. Então aqui tu tem o peso de A, você tem a normal aqui para cima, né? A força de reação, tá? Tudo vetorzinho. Essas são as três forças. Essa aqui se anula. E aí, como eles vão se mover juntos, tá bom? Sobre a ação de uma força, essa força produzirá nesse sistema uma aceleração. E essa aceleração é igual para todos os elementos que ali estão. Então, a tábua e a caixa andarão com a mesma aceleração. Eu vou calcular, o primeiro passo é calcular essa aceleração olhando só para a caixa, olha só, olhando aqui para o corpo A que está representando a caixa. Força resultante na caixa é igual a massa vezes a aceleração. Aí, efetivamente, quem está sendo responsável por mantê-la ali e, naturalmente, fazer com que ela tenha aceleração para frente? É a FAT. Então, aqui ficaria FAT, tá vendo? Igual a massa vezes a aceleração. E como é que a gente calcula a FAT? μ vezes a normal, igual a massa com a aceleração. Quando você apoia o objeto numa superfície horizontal, plana, bonitinha, você tem aqui a normal igual ao peso. Por isso que eu cancelei uma força com a outra. Então, ó, μ vezes o peso, que é mg, é igual a ma. Tá vendo? Aí eu posso cortar aqui as massas. Eu acabo de concluir que a aceleração da caixa e, portanto, também da tábua, apesar dela ter sido obtida, tá? A gente vai obter ela olhando para a caixa, a gente vai concluir que tudo também tem essa aceleração. É dado por quem? μ vezes g, ó. μ vezes g, ou seja, 0,4 vezes 10, isso dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, todo mundo se move com essa aceleração. No entanto, se a gente observar agora a tábua se movendo, a ação da força F é que provoca esse movimento e, portanto, gera para todo o sistema essa aceleração. Ah, mas qual força? Qual parcela dessa força? Tá vendo? Somente a parte X dessa força. Por isso que a gente decompõe esse F em Fx. Tem o Fy, ele não é importante para mim, mas ele está só aliviando o contato aqui, tá vendo? Está diminuindo a normal, mas a normal não é interessante para a gente sob o ponto de vista da tábua. Então vamos lá, observando agora o bloco B, tá? Força resultante para ele é igual a quem? A massa que ele transporta vezes a aceleração. Em primeiro lugar, essa força puxa a tábua, mas sobre a tábua está o bloquinho, a caixa. Então essa massa aqui é a massa total de todo mundo que se move, tá? Então aqui seria Fx, é a força motora na direção X. Aqui seria a massa do corpo A mais a massa do corpo B, ou seja, caixa mais tábua, vezes a aceleração. Aí Fx é o F cosseno, porque fica colado com o ângulo, tá vendo? É um cateto adjacente. Então aqui ficaria F cosseno de 60 igual a quem? A soma das massas, MA mais MB, vezes a aceleração. E aí eu ainda tenho mais um espacinho aqui, eu vou só substituir
para acabar com essa questão, ó. F vezes meio é igual a quem? Soma das massas, 50 vezes 4, tá bom? Aí é só passar para lá multiplicando, F vai ficar 2 vezes 50 vezes 4, dá 100 vezes 4, F igual a 400 newtons, confirmando para a gente o gabarito, letra D, moçada. A segunda questão foi a questão número 7, ela já está aí na sua telinha, e ela diz o seguinte, ó. Uma caixa de massa M se move com velocidade constante. Isso já me remete ao fato de equilíbrio dinâmico, ou seja, não há aceleração. Segundo a lei de Newton, diz o quê? A segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quando não há aceleração, significa que a força resultante é igual a zero. Isso implica no fato de quem puxa ser exatamente igual a quem atrapalha. Aí te dá duas possibilidades, ou repouso ou movimento uniforme, tá bom? Então, uma força igual a outra. Aí fala que ele se move com velocidade constante ao longo de um plano horizontal ao ser puxado por uma força F, tô vendo aqui, inclinado, tá vendo? Que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. A força F tem um módulo igual a metade do peso da caixa, bonitinho. Então, falou que F, tá? É igual ao peso, mg, né? Sobre 2. Vou deixar essa informação aqui já destacada, que a gente vai utilizar, obviamente. Nessas condições, o coeficiente de atrito cinético, quanto vale o μ cinético aqui, tá bom? Então, deixa eu colocar esse μ para cá, perguntinha, quanto vale o μ? Tá, e aí, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter que identificar as forças atuantes nesse objeto. Eu sei que tem o peso, tá vendo? Ó, vertical e para baixo. Tem a plano horizontal, normal é para cima, tá vendo? E aí, além dessa, quer dizer, além de peso e da normal, temos a força F, onde a gente vai decompor essa força F em duas forças, tá vendo aqui, ó? Duas projeções ortogonais, ó, Fx, que é normal, é vetor também. E aqui, ó, Fy. E aí eu já tenho que entender como esse cara está em equilíbrio, né? Não, a força resultante é zero, então a soma das forças sempre se anula. Isso significa que tudo que aponta para cima é exatamente igual ao que aponta para baixo. Então eu entendo a normal, tá vendo? Para cima, quem está apontando para cima? Vou até colocar aqui, ó, a normal mais Fy. E quem está apontando para baixo, o peso. Daqui eu tiro que a normal vale quanto? A normal é exatamente igual ao peso menos a projeção y da força, tá? Fy. Mas eu sei que F tem relação com o peso, a força é metade do peso. Beleza. Aí vamos lá. A partir de então, disso, a gente vai colocar aí a condição de equilíbrio agora na parte horizontal. E eu vou escrever essa condição aqui, ó, no eixo X. Ah, tá. Se ele se move com velocidade constante, naturalmente tem que ter atrito, ó. E atrito é para trás, olha. Então aqui tá FAT, tá? Para equilibrar o Fx, tá? Então, como a força resultante é igual a zero, velocidade constante, eu sei que Fx tem que ser exatamente igual a FAT. Quem é Fx? É a projeção horizontal, colado com o ângulo. Então, Fx é o F vezes o cosseno de θ, que é 30 graus. E FAT, μ vezes a normal, tá vendo? Mas a normal tá aqui, ó. É aquela diferença ali. E eu sei que a força é F, mas eu vou substituir na próxima linha, ó. Cosseno de θ, vou substituir só a normal aqui, ó. μ, parêntese. Quem é normal? A normal é a diferença do peso com a projeção y daquela força. Tá vendo aqui, ó? Daquela força. Agora eu vou substituir o F. Quem é F? Metade do peso. Então aqui eu tenho peso sobre 2. Cosseno de 30. Tá aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Igual a quem? μ, que é o objeto aqui. E o peso, peso. E o Fy é a projeção que está, tá vendo? É o cateto oposto, está separado do ângulo. Então é a própria força vezes o seno. Mas a força é metade do peso. Então peso sobre 2. E o seno vale meio, tá bom? Bom, agora é só, eu tenho o peso em todas as parcelas, então ele simplifica aqui, aqui e aqui. É como se eu pegasse esse peso que está do lado direito, esses dois, né? E colocasse em evidência aqui ao lado do μ, e aí cortaria com esse que está do lado esquerdo, tá bom? Só estou fazendo isso para otimizar o nosso tempo. Aí eu tenho aqui mais um espacinho desse lado, então eu tenho aqui raiz de 3 sobre 4, ok? E do outro lado é μ, que multiplica 1 menos 1 quarto. Tá vendo? Que é 1 de cima que sobrou e 2 vezes 2 embaixo, 4. E 1 menos 1 quarto dá 3 quartos. Então eu vou aqui pro ladinho daqui, ó. Raiz de 3 sobre 4 igual a quem? μ que multiplica 3 quartos. Tá vendo? Aí a gente cancela esse cara com esse cara. E o μ então fica sendo raiz de 3 sobre 3.
Se a gente multiplicar, já tá bonitinho, poderia estar assim, só que ele deu pra gente as opções uma coisa que não está racionalizado, mas obviamente já vai dar aqui a letra D, vamos confirmar. E aí eu vou tirar essa racionalização, tá bom? E como é que eu faço isso? Multiplicando embaixo e em cima, tá vendo? Pelo aquilo que eu quero. No caso aqui, raiz de 3 sobre... Só raiz de 3, na verdade. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, tá vendo? Aí, ó, o mi aqui ficaria em cima. Raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. E embaixo, 3 raiz de 3. A gente simplifica o 3 com 3, resultando em 1 sobre raiz de 3. Geralmente a gente acha nesse formato e racionaliza para achar nesse formato aqui, mas aqui ele quis um processo inverso e exigiu da gente ainda uma manipulação matemática aqui no final, tá? Mas aí confirmado pra gente o gabarito, letra D de dar. Deu tudo certo. Terceira questãozinha, questão 8 da sua listinha. E aí, o que que ela diz pra gente? Olha lá. Considere a situação na qual um bloco de massa 5 kg, puxado ao longo de um piso horizontal, tá bom? Sem atrito, por uma corda ideal que exerce uma força F, conforme indicado na figura. Aí deu aqui, ó, o ângulo de 30 graus, seno e cosseno desse ângulo, a gravidade. Se a intensidade da força F é aumentada lentamente, podemos afirmar que o bloco irá perder o contato, tá vendo? Com o piso quando a força F for igual a... Bom, primeiro passo é identificar quais são as forças que, além da força F, que está explícita aqui, nós temos o peso, né, que sempre vai existir. Nesse caso também temos a normal, porque há contato com a superfície. E aí, a força F está inclinada, e aí eu tenho que entender essa força como sendo um resultado, né, da projeção de Fx e de Fy, tá bom? Fy tá aqui, todo vetor, bonitinho aqui, tá? E aí perceba o seguinte, se eu olhar, ele quer saber quando que o corpo vai perder o contato. Se eu olhar para o eixo vertical, força de contato é a força normal. Para eu colocar o equilíbrio, ainda que ele translade, tá vendo? Ele fala que é um puxado ao longo do piso horizontal sem atrito e a corda exerce uma força F. Então ele é puxado ao longo desse piso horizontal. Significa que no eixo Y, verticalmente falando, esse corpo está em equilíbrio. Isso significa que tudo que aponta para cima, normal mais Fy, equilibram, esses dois aqui equilibram tudo que aponta para baixo, que no caso aqui seria o peso. E agora vem o tchan da questão. Ele quer saber qual deve ser a intensidade máxima da força F. A força F vai aparecer aqui, através de Fy. Que fará o bloco perder o contato. A força de contato é normal. Quanto maior for a projeção Y, menos normal vou ter, porque menos contato vai haver. Ele quer saber então qual vai ser o maior valor de F que vai gerar essa tal Fy, de modo a fazer o quê? Anular com a normal. Perder o contato significa que a normal está tendendo a zero, tá bom? E isso vai acontecer quando o Fy for exatamente igual ao peso. Não vai ter mais contato. Levantei o objeto e ele não mais encosta nessa superfície. Logo, ficou muito tranquilo. Fy é o próprio F vezes o seno daquele ângulo ali, que no caso é 30, e isso tem que ser igual ao peso, tá vendo? Então, F vezes meio igual ao peso. A massa vale 5, então o peso vale 50. Passa para o outro lado, vai dar 100, tá vendo? Então, F igual a 100 newtons. Essa é a intensidade máxima que a força pode ter. E aí, nessa condição, na verdade, essa é a intensidade ideal para que a força, que a projeção Y, faça com que não haja mais normal, marcando para a gente o gabarito letra E. A questão seguinte a ser escolhida foi a questão número 10, questãozinha da UERJ, bem tranquila. Eu vou tentar bisurar essa questão, tá? Existe um método analítico mais pesado para resolver, mas eu vou bisurar e isso serve para qualquer situação onde você possa perceber, né, corpos se movendo juntos, ou encostado ou através da conexão de correntes ou um cabo, tá? Olha aqui. O funcionário de um supermercado recolhe as mercadorias deixadas nos caixas e as coloca em carrinho. Após certo tempo de trabalho, as mercadorias recolhidas ocupam 4 carrinhos interligados pelas correntes 1, 2 e 3, para facilitar a locomoção, como ilustra a imagem. Ao deslocar os carrinhos, o funcionário exerce uma força F, está aqui na frente, de 8 newtons. Ok. Perceba, essa é a força motora, é ela quem move todo mundo.
Aí, ó, considere que cada carrinho com seus produtos nele contido tenha 10 kg, tá vendo? Então 10, 10, 10 e 10, eu tenho um sistema total com 40 kg. Desprezando os atritos, a atração na corda 2, aqui ó, vai ser igual a... Primeiro passo, entender que todo mundo é um corpo só. Lembra por que eu falei isso? Porque eu entendo que se eu colocar aqui todo mundo como sendo um corpo só, eu entendo que a força motor é a força F, e a aceleração por ela produzida vai ser a aceleração do conjunto ou a aceleração individual de cada um, já que todos se movem com a mesma aceleração, tá? Então a gente faz aqui, ó, só pra gente entender, como se fosse aqui, ó, um grande bloco, tá vendo? Deixei até de rodinha de fora. Um grande blocão, tá? Onde eu conectei aqui 8 rodinhas, né? E essas rodinhas ajudam esse grande blocão de 40 quilos se mover, tá? E aí, olha como é que fica fácil fazendo aqui a primeira parte. Deixa só. Força resultante igual a massa vezes a aceleração, ok? Aí a força resultante, entendendo o sistema como um corpo só, é o força F. F igual a massa total, tá vendo? Vezes a aceleração. Sendo assim, ó, 8 igual a quem? 10, 10, 10, 10, né? 40 vezes A. E aí a gente tira que a aceleração vale quanto? A aceleração vale 8 por 40, ou 1/5, tudo bem? Se a gente dividir por 8, né? Aqui daria 1 e aqui daria 5. Obviamente em metros por segundo ao quadrado. Escrevi pequenininho aqui, mas não, deixa eu voltar aqui, né? Escrever aqui em cima. Então a aceleração é 8/40, isso é equivalente a 1/5 metro por segundo ao quadrado. Óbvio que tu pode botar o 0,2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entender isso como sendo a aceleração comum a todo mundo. E eu vou fazer o que agora? Olha só, ele quer atração no fio 2, na corda 2. Agora, de maneira inteligente, eu vou usar o mesmo raciocínio e observar os dois carrinhos aqui, ó. Tá vendo? Se eu destacar esses dois carrinhos, que eu vou colocar aqui de azul, olha. Tá vendo? Se eu destacar esses dois carrinhos, quem está puxando esses dois carrinhos ao mesmo tempo? Olha só, ao invés de olhar individualmente para cada corpo, eu vou pegando o grupo e eu sei que esse grupo se move com uma aceleração. E com a mesma aceleração que todos os outros, tá? Ou que o conjunto. Então, se eu observar agora esses dois bloquinhos, tá vendo? Na verdade, esse bloco azul formado pelos dois carrinhos, eu entendo que para cá, olha, se você quisesse, ó, tu tem o peso, tá vendo? Nesses dois carrinhos azuis, tem a normal, devido à ação dessas 4 rodinhas, que eu vou simbolizar por uma única seta, tá vendo? Normal, peso, e puxando toda essa estrutura azul para frente, tá exatamente quem? Atração no fio 2. Tá vendo? Então, se a gente aplicar a lei de Newton, ficaria o quê? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante é a atração no fio 2, que eu tô querendo. Massa, opa, é a massa de 2 carrinhos. Entende? Olha a magia aqui. E aqui a aceleração, 1/5. Tá vendo? E aí, se a gente simplificar 20 por 5, a gente acha 4 newtons de maneira muito rápida, confirmando pra gente o gabarito letra C. E essa é a nossa última questão de lei de Newton, questão 26. Diz o seguinte, olha, o sistema de polias, sendo uma fixa e 3 móveis, encontra-se em equilíbrio estático, conforme mostrado no desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a quanto? Então deu aqui o K pra gente, ó, 50 newtons por centímetro. E a força F aplicada na extremidade da corda é igual a 100 newtons, tá bom? Para sustentar todo esse conjunto foi necessária aqui uma força de 100 newtons, ok. Aí ele fala que os fios e as polias são ideais, iguais, né? E ele quer saber o quê? O valor do peso do corpo X e a deformação sofrida pela mola, respectivamente, são iguais a quanto, tá? Então eu sei que aqui tem o peso, tá vendo? O peso X, e que cada roldana móvel divide a carga anterior pela metade. Então é só você... Tem uma formulazinha, né, que a gente pode fazer isso. Então, se a gente, só para que você tenha ideia, se aqui fosse 1000, cada cordinha desse aqui pegaria 500, tá vendo? E 500. E a outra, metade da carga anterior, 250, 250. A metade da carga anterior, 125, 125, tá bom? Então você pode fazer assim. Então perceba que de baixo para cima divide, e agora se eu quiser de cima para baixo, ó, se aqui é 125,
embaixo é o dobro, 250, tá vendo? Se aqui é 250, embaixo é o dobro, 500. Também pode ir assim, tá? De repente seja mais intuitivo. E isso quer dizer que, olha aqui, voltando aqui, ó. Se essa corda aqui, tá vendo? Está sendo sustentada por uma força de 100, aqui é 100, porque a corda é a mesma. E aqui é 100, a corda é a mesma. Logo, a corda seguinte, né? Logo após, é o dobro, seria 200, ó. 200 aqui e 200 aqui. E essa corda aqui, que é 200, sustenta essa aqui, ó. Logo, essa aqui seria o quê? O dobro, tá? Então, 400 e aqui, ó, 400. Logo, essa corda que está aqui, ó, sustentada, ela sustenta um peso que seria o dobro, 800 newton, tá bom? Você poderia fazer assim, de baixo para cima divide, de cima para baixo multiplica. Mas pela formulazinha ficaria assim, ó, a força é igual ao peso dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Aqui seria 100, aqui eu tenho o peso que eu quero saber aqui em questão, e 2 elevado a 3, porque eu tenho 1, 2, 3 polias móveis. E aqui ficaria o que para mim? 100 igual ao peso sobre 8, tá vendo? E aí aquele 8 passaria para o outro lado multiplicando. Então o peso seria 100 vezes 8, o que daria para gente 800 newtons. Isso elimina letra B, C e E, tá bom? Agora só vou ver a deformação. Cuidado, a mola está conectada a esse cabo aqui, tá vendo? Esse cabo, isso aqui é 800, esse cabo divide esse 800 ao meio. Então foram 400 newtons a força responsável pela deformação da mola e não o peso total, tá bom? Porque a mola não está conectada diretamente ao bloco, ela está conectada à primeira polia móvel, portanto metade do peso, tá? Então Fel, que é a força elástica, é igual a Kx. Fel é a força elástica que ela está submetida, que é a tensão naquela corda barra mola, ficaria 400, tá vendo? O K 50, eu posso usar o 50 mesmo, porque ele quer a medida em centímetros, vezes X, cortei, 40 por 5, né? X é igual a 8 centímetros de deformação, marcando pra gente o gabarito letra D. Vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido. Vamos produzir agora o vídeo para termometria e finalizar com calorimetria. Te vejo até lá.